Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje estaremos falando sobre um tema bastante abordado para quem é da área de inventário florestal, que são os métodos de amostragem. Bem, mas o que podemos inferir sobre esse tema? Entende-se por método de amostragem a abordagem referente a uma unidade amostral. A seleção desta unidade amostral é feita de acordo com um critério probabilístico previamente definitivo, o qual estabelece um método de seleção. Existem vários métodos de amostragem, destacando os seguintes: método de área fixa, método de Petelee, método de Strand, método de Prodan e método de quadrantes. O método de área fixa é um dos mais utilizados nos inventários florestais, principalmente quando focaliza inventários contínuos para fins de manejo florestal. Esse método caracteriza-se pela determinação de tamanhos e formas das unidades amostrais, que podem ser quadradas, retangulares ou circulares. E esse método também caracteriza-se pelas árvores possuírem a mesma probabilidade de serem amostradas nos inventários florestais. Dentre essas três, a unidade de forma retangular vem sendo a mais utilizada pelo fato de nossas florestas possuírem uma grande variação de tipologias e espécies florestais. Desta forma, a unidade com até 250 metros de comprimento vem permitindo uma melhor detecção dessas espécies encontradas nas comunidades florestais. Já nas circulares, elas vêm ganhando eficiência no que diz respeito às unidades em si, pois comparando com todas as formas possíveis de mesmo tamanho, ela possui um perímetro menor, e isso pode diminuir os erros, os problemas com as árvores marginais. Vale ressaltar também que não existe um tamanho ótimo de parcelas, pois cada caso vai depender muito. Neste método, as principais vantagens são a obtenção de todas as parcelas dentro da unidade amostral, tais como o diâmetro, a altura do peito, a altura comercial, a altura total, entre outros. E há também uma maior praticidade e simplicidade na alocação das parcelas em campo. Por fim, as unidades permanentes elas permitem uma alta correlação de duas ou mais medidas, e isso pode auxiliar em estudos de dinâmicas populacionais. Já as desvantagens são um alto custo em relação às instalações e manutenções das parcelas e um grande número de indivíduos comparando a outros métodos de amostragem. O método de Petelee ele baseia na ideia de exprimir a quantidade adimensional, área basal por hectare, e com recurso a outra grandeza adimensional. O método de Petelee é um método típico da engenharia florestal, pois foi criado especificamente para a amostragem de árvores visando a produção de um povoamento florestal. O método ele se baseia no chamado postulado de Petelee. Esse princípio ele estabelece que o número de árvores de um povoamento, cujos DAP visto de um ponto fixo aparecem maiores a um dado valor, é proporcional à sua área basal por hectare. Em 1947, o engenheiro florestal austríaco Walter Petelee desenvolveu um novo método para a estimativa da produção de áreas florestais. O método baseia-se em um postulado onde o observador utiliza da vara de Petelee para incluir as árvores de acordo com seu diâmetro, sem que para isso seja feita a mensuração direta na árvore. Para melhor entendimento, vamos agora à visualização. Isso mesmo, estamos aqui diretamente da área da UEAP, aqui na rodovia JK, no Campus 3,
E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o método de Bitterly. Esse método ele consiste em contar árvores em um giro de 360 graus, cujos diâmetros forem iguais ou maiores que a abertura angular equivalente ao seno de θ sobre 2, onde esse ângulo θ ele é um ângulo fixo cujo vértice é o ponto central da unidade amostral. A seleção de árvores ela é, portanto, efetuada com a probabilidade proporcional à área basal ou o quadrado do diâmetro e a frequência. O instrumento que Bitterly utilizou foi a chamada vara de Bitterly, que continha uma barra de comprimento L de 1 metro, onde na ponta havia uma mira com abertura de 2 centímetros. Para a nossa demonstração, o comprimento do braço será o valor de L e o dedo polegar corresponderá à mira. O dedo ficará à altura da testa e com isso deve-se iniciar o giro de 360 graus. As árvores que tiverem DAP aparente menor que a largura do dedo polegar não entrarão na amostragem, não serão contabilizadas. Já as que estiverem no limite da largura do dedo, elas contarão como meio. E as que tiverem DAP aparente maior que a largura do dedo, irá contabilizar 1. Esses valores somados irão ser multiplicados pela constante K do fator de área basal. Vantagem e desvantagem do método Bitterly. Se tem uma grande utilidade prática e menor tempo gasto na amostragem, quando se realiza a contagem para cálculo da área basal. Outra vantagem é se tem a minimização ou eliminação dos erros provenientes da demarcação incorreta de superfície das unidades de amostras. As desvantagens podem ocorrer erros sistemáticos no limite do círculo marginal, por inclusão de árvores. Este método foi primeiramente apresentado por Prodan em 1968 na Alemanha. Este considera a medição de 6 árvores e a distância do raio ao centro do ponto amostral, ao ponto do centro da 6ª árvore como referência da unidade amostral. Nestas condições, a inclusão de uma árvore na amostragem tem como variável sua distância ao ponto da amostra e, portanto, a seleção de árvores se faz com probabilidade e produtividade. Nestas condições, a inclusão de uma árvore na amostragem tem como variável sua distância ao ponto amostral e, portanto, a seleção das árvores se faz com probabilidade proporcional à distância. Vamos agora à apresentação demonstrativa do método. O método de Prodan também é conhecido como método das 6 árvores, pois este considera apenas 6 árvores em cada unidade amostral. Prodan também considera os mesmos princípios de Bitterly, usando a vara de Bitterly, que neste caso, o comprimento L será o comprimento do meu braço e a largura do polegar será a mira. Assim, serão consideradas as 5 árvores mais próximas, sendo que a 6ª árvore será a mais distante, que será o limite da parcela. Portanto, a 6ª árvore será o que delimitará a parcela. Assim, a distância entre o observador e a 6ª árvore é o raio da parcela. Vantagens e desvantagens do método de Prodan. Vantagens: é de fácil operacionalização em campo, proporciona poucos erros de demarcação na unidade da amostras. As desvantagens deste método é que os estimadores podem gerar tendências quando as árvores estão muito aglomeradas ou muito espalhadas no povoamento. O método de guia, o método de instante, é uma aplicação de técnica de montagem angular. Este método focaliza fundamentalmente o critério probabilístico de seleção dos indivíduos na unidade amostral com proporcionalidade ao diâmetro, para o cálculo da área basal e o número de árvores brevetárias. Essa abordagem foi definida na floresta e não em ponto de infração,
Vamos agora à demonstração prática do Bem, vamos entender agora como funciona o método distante. A unidade amostral é constituída por uma linha de comprimento L, né, sendo que enumera-se todas as árvores situadas à esquerda dessa linha. A amostragem ela é feita em duas etapas. Bom, na primeira etapa, a seleção das árvores a serem medidas é feita com probabilidade proporcional ao diâmetro das árvores. Essa seleção é feita através do método de Bitterlich, onde dá-se um giro de 180 graus e seleciona as árvores de interesse. Todas as árvores selecionadas, elas são medidas o DAP dessas árvores. Na segunda etapa, a seleção das árvores a serem medidas é feita com relação à altura, onde a distância entre a árvore e a linha ela deve ser a metade ou menor que a distância da altura da árvore. As vantagens do método Strand. Este método minimiza o tempo de medições em campo pela facilidade operativa que apresenta. O método dos quadrantes teve sua origem nos levantamentos realizados pelos agrimensores do United States Land Survey Service no estado de Wisconsin, Estados Unidos, durante os anos de 1833 a 1834. Este método pertence à classe dos métodos à distância, uma vez que a probabilidade de seleção dos indivíduos a serem amostrados em cada quadrante é proporcional à sua distância ao centro da unidade. Vamos agora à demonstração prática do método. Bom, agora iremos demonstrar este método, o método dos quadrantes. Bom, a unidade amostral é definida por um ponto. Cada ponto representa o centro de 4 quadrantes. Dentro de cada quadrante, seleciona-se a árvore mais próxima ao ponto. Mede-se a distância radial Q de ponto ao centro da árvore, seu diâmetro, sua altura e registra-se sua identificação botânica. Bom, essa cruz ela é utilizada para fazer a demonstração desse método. Iremos jogar ela. Agora iremos medir do centro do quadrante até ao meio da árvore. A distância. Depois iremos tirar o DAP da árvore. Deve-se fazer essa medição para cada um dos 4 quadrantes. O quadrante tem uma metodologia efetiva que gera dados precisos e mais confiáveis. Também tem a menor necessidade de equipamento e pessoal. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa, é claro. E não esqueça de continuar estudando nos livros. E qualquer coisa, não guarde esse vídeo para eventual consulta. Até mais, pessoal. Todos os dias vou pro campo coletar os dados que errei, mas terei muito cuidado. Terei todo o cuidado do mundo. Todas as vezes antes de sair, veja se os dados estão certos. Siga em frente. Não temos tempo a perder. Nosso trabalho esforçado recompensa mais do que um relaxado. Isso é certo.
Amostragem, amostragem, amostragem. O que você achou da videoaula? Bem, eu gostei muito da videoaula, pois eu aprendi bastante o método, a didática como eles propuseram e também a paródia que eles colocaram no final. Eu achei muito criativo da parte deles, criaram uma música, chamou bastante atenção. Mas a videoaula acabou. Hã? A videoaula acabou. Já ela acabou? Como acabou? Essa entrevista é de encerramento.